Queridos e queridas, belezinha? Bora continuar? Eu só esqueci de passar uma última propriedade, né? Passar uma propriedade no vídeo anterior, que nada mais é que se eu tenho um limite de x tendendo a A, ok? Eu tenho uma determinada raiz de n de x, ok? Nada mais é do que a raiz dessa potência n, né? Esse raiz de n de A, tá? Simplesmente só substituo e partindo que o n seja um número positivo, a gente tem que garantir que A seja maior que zero, né? Maior ou igual a zero. Porque senão, neste caso, maior que zero, né? Porque senão ímpar não tem como você ter uma potência par de um número menor que zero. Beleza, mano? Potência negativa, né? Um valor negativo, não dá para você tirar a raiz de um valor negativo. Se a potência do... nem lembro se é potência, né? Se a raiz for uma raiz par. Se for raiz 2, raiz 4, raiz 6, raiz 8, seja lá o que for. Belezinhas? Então, vamos lá. É só isso, não é nada demais. Vamos para um exemplinho aqui. O primeiro exemplo, que é este daqui, que limite de x até 5, x para 5, de 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Vocês podem ver que é um polinômio de grau 2. Ok? Para quem não lembra que é um polinômio de grau 2, tem meus vídeos de pré-cálculo ao qual eu falo sobre polinômios. Eu só falo sobre polinômios. Nestes exemplos, os próximos exemplos que eu vou passar, e nos primeiros exercícios, é bem provável que eu faça, né, de uma forma bem mais parcimoniosa, despacio, né, vou devagarzinho. Vou mostrando propriedade por propriedade, aí vai chegar uma hora que quando você já tiver uma ideia das propriedades mesmo, eu já vou pulando algumas, tá bom? Então, vamos lá. Veja que tudo isso daqui está sendo passado pro limite. Eu não tenho um limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4. Né? Eu tenho um limite dessa função definida por este cálculo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer o mais fácil, que nada mais é que a propriedade das somas, né? A propriedade da soma e a propriedade da diferença. Eu tenho uma soma, eu tenho uma diferença, então eu vou fazer aqui o limite, beleza? De x para x tendendo a 5, de 2x elevado ao quadrado, menos o limite de x tendendo a 5, de 3x mais o limite de x tendendo a 5 de 4. Então eu tenho a propriedade da diferença e eu tenho a propriedade da soma. Eu tenho essas duas propriedades aqui, brincando, aqui no nosso cálculo até agora. Ok? Continuando, eu tenho o quê? Eu tenho um múltiplo do meu x ao quadrado, eu tenho um múltiplo do meu x e eu tenho uma constante no meu limite. Então eu já vou substituir, eu tenho a propriedade da multiplicação por constante, tenho outra propriedade da multiplicação por constante e eu tenho uma constante no meu limite. O limite de uma constante é a constante em si. Então eu tenho aqui duas vezes o limite de x tendendo a 5 de x ao quadrado, beleza? Menos menos 3 vezes o limite de x tendendo a 5 de x, ok? Mais 4, porque eu já substituí essa a partir da propriedade da constante. Beleza? Continuando aqui o nosso cálculo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos partir para mais uma propriedade, né, que é a propriedade aqui, que nós temos a propriedade da substituição, que se eu tenho um limite de o x, se x está tendendo a alguma coisa, eu substituo esse x pelo número ao qual ele está tendendo, neste caso o x está tendendo a 5, então eu vou substituir por 5, e aqui a mesma coisa, eu vou substituir por 5, e eu tenho a propriedade também que se eu tenho um limite que está sendo elevado por um determinado valor, nada mais é do que eu substituir aquele valor e elevar pela potência ao qual está mexendo naquele valor. Beleza? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter duas vezes o valor de quê? Eu vou ter duas vezes o valor, aí eu já substituo mesmo, de 5 elevado ao quadrado, que neste caso são 25, ok? Então eu tenho duas vezes x elevado ao quadrado. O x não está tendendo a 5?
ele não está sendo dividido por zero nem nada do tipo, então eu posso substituí-lo. Então eu substituo o x pelo 5. X elevado ao quadrado vai ser 25. 2 vezes 25 menos 3 vezes o quê? 5. 3 vezes 5 mais 4. Aí eu simplesmente só faço a conta normal. 2 vezes 25 me dá 50. 3 vezes 5, aqui neste caso vão ser menos 15, mais 4. E aí eu só faço a brincadeirinha. 50 menos 15 dá 35, com mais 4, 39. Beleza? Então esses são os cálculos aos quais nós fazemos para nós calcularmos no nosso limite. E essas são as propriedades que nós usamos. Aqui nós usamos as propriedades da diferença, que é quando a gente tem uma subtração, e da soma, quando a gente tem uma soma. Depois que eu separei isso, logo depois disso, eu usei a propriedade da constante, que é quando você tem um limite com uma constante, é a constante. Eu tenho aqui a propriedade da multiplicação por constante, né? Então eu tenho uma constante aqui sendo multiplicando, essa multiplicação estava ocorrendo aqui, então eu tenho uma constante multiplicando a nossa variável quando nós estamos trabalhando. Então eu tenho a multiplicação por constante, que nada mais é que este valor multiplicando o limite do nosso x. Logo depois disso eu tenho aqui o 3 vezes também. E depois disso, depois que eu terminei essa parte, eu fiz a substituição final, que é nós substituirmos quando eu tenho um limite de x, quando eu tenho um limite de x tendendo a a de um x, eu substituo o x pelo a. Aqui eu substituí a mesma coisa, e se eu tenho uma potência aqui também, eu simplesmente pego esse a e multiplico e elevo àquela potência. E aí eu tive 2 vezes 25, que dá 50, 3 vezes 5, que dá 15, neste caso menos 15, porque eu tenho uma subtração aqui, mais 4. Juntando tudo dá 39. E este é o limite da nossa função 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando o x tende a 5. Beleza? Esse é o primeiro exemplo, um exemplo bem simples. O próximo também vai ser simples, aí depois eu vou também falar sobre a propriedade da substituição direta. A gente viu aqui, mas no próximo vídeo eu explico melhor. Beleza? Beijo na bunda, até mais.